Eu começaria falando sobre o título da exposição, Linha a Linha, Desenhos Escritos, que eu costumo também chamar de exposição escrita, exposição hífen escrita. Por quê? Porque todos os trabalhos aqui têm relação com a escrita, com o ato de escrever, não? E eu procuro também relacionar três áreas de minha formação: literatura, artes e filosofia. Não? Eu tenho todo um trabalho ligado à literatura e à filosofia, bastante reconhecido no Brasil e no exterior. E toda essa parte de desenho é uma retomada dos trabalhos que eu fazia na adolescência e que eu interrompi durante muitos anos. Eu desenhei bastante entre os 16 e 17 anos e depois eu interrompi e fiquei mais com a reflexão teórico-crítica e também com a literatura, né? Escrita criativa, imaginativa. Então, a partir de 2015, eu comecei a fazer desenhos, né? E desde o início eu tive a noção de que era importante relacionar esses desenhos ao que Antonin Artaud, né? O diretor de teatro, encenador, desenhista e pensador, chamou de desenhos escritos, que são imagens que ele desenhava, né, relacionadas a textos, né, reflexões e, em suma, todo tipo de texto, de fragmento de texto que ele costumava colocar nos seus trabalhos. Foi uma das minhas inspirações. Eu tenho várias inspirações, mas essa é fundamental para o título Desenhos Escritos. Pois bem, então, todos os trabalhos têm essa relação. O espaço dessa exposição é perfeito porque na biblioteca da Casa de Leitura Dice Cortes Riedel, que pertence ao UERJ, então é um diálogo entre meu trabalho e os livros que estão aqui presentes, né? Inclusive tem um livro de artista, né, que, além de ser um livro de artista manuseável enquanto tal, ele também se transformou num livro impresso. Então, mais cedo ou mais tarde, meu trabalho se destinava realmente a um espaço de biblioteca, que não é um espaço convencional, mas que funciona muito bem nesse caso, porque ele abrigou, né, de maneira hospitaleira, esse acervo, né, esse pequeno acervo. Eu tenho uma produção bastante ampla agora, né, desde 2015, mas a curadora Marisa Flórido, que é professora do Instituto de Artes da UERJ, ela fez uma seleção dentro desse acervo, né? E como vai ser mostrado daqui a pouco, é uma seleção com técnicas diferenciadas. Eu inicialmente trabalhei muito com o lápis grafite, né, que é uma técnica bastante tradicional, utilizada por vários artistas no mundo inteiro, né? O Homem das Cavernas não conhecia o grafite, ele é bastante posterior, mas ele se tornou uma das marcas fundamentais do desenho, né? Até na escola primária, você já começa a desenhar, seja com lápis colorido, seja com lápis grafite, cinza ou preto, né? Mas, simultaneamente, eu já me preocupava, já me interessava pelos grafismos feitos com caneta, sobretudo caneta nanquim, preto e branco, preta, né, sobre papel branco, ou então colorido. Então, desde o início havia esse hibridismo no meu trabalho, né? E toda a fase inicial, eu passo 4 anos, sobretudo, trabalhando com o lápis, o grafite, né? Mas também fazendo alguns grafismos, e um deles, pelo menos, está aqui, né? Mais recentemente, eu diria que a partir de 2018, 2019, eu comecei a me interessar por colagem, pintura, primeiro com acrílica, e bem recentemente, trabalhos que não estão presentes na exposição, pintura a óleo também, né? De maneira que meu recurso técnico é bastante variado, né? E às vezes eu misturo no mesmo trabalho as duas coisas, né? Aqui, por exemplo, tem colagem e tem pintura, e eu chamo de colagem escrita, porque é uma colagem que recorre também ao jornal, né? Que é um texto impresso, né? Que é um texto escrito, né? E é fundamental, conceitualmente, precisar que minha noção de escrita, evidentemente, tem como referência primeira a escrita, que a gente chama no Ocidente e em outros países também, de escrita alfabética, né? Que é a escrita com a qual no Brasil e em diversos outros países, na Europa, Estados Unidos e outros países, nós somos alfabetizados, né? Nós aprendemos a escrever com essa escrita que está relacionada com a fala, né?
Mas, como se sabe, há diversas outras formas de escrita que não o alfabeto. Os hieróglifos, né, no Egito, os ideogramas chineses, em suma, a escrita cuneiforme, há vários caracteres, né? Então, a partir, sobretudo, de 2020, 2021, eu comecei a fazer também o que eu chamo de grafismos ou arquigrafismos, que são um tipo de escrita que eu invento, né, caracteres que eu invento, né, que não tem significado verbal, né, você não traduz através de palavras, você não consegue ler. Mas eu costumo dizer que é uma escrita cheia de sentido, porque ela provoca o olhar, ela provoca o tato, ela provoca uma série de sensações que não estão relacionadas diretamente ao significado no sentido verbal, não? Então, meu sentido de escrita ele é amplo. Aqui também existe o que eu chamo de escrita corporal, escrita fúngica, inspirada nos fungos, não? Que é um outro sistema de escrita mais natural, digamos assim. Então, é um conceito amplo. Essa inspiração vem do pensador Jacques Derrida, vem de Roland Barthes, vem dos escritos de Clarice Lispector e de artistas como Leon Ferrari, um artista importantíssimo que chegou a morar no Brasil, ele é argentino, mas morou no Brasil, de Mira Schendel, não? Uma série de artistas que antes de mim trabalharam também nesse nível, né, entre artes visuais, nessa interface entre artes visuais e escrita, não? Alguns deles, como Henri Michaud, não? Sendo também escritores e sendo artistas plásticos, não? Então, essa combinação, ela remonta, eu diria, até às origens, né? Porque o Homem das Cavernas já fazia isso, né? A escrita do Homem das Cavernas ela é muito imagética e não se sabe exatamente, né? Você tem cenas de caça, você tem cenas de relação sexual, você tem cenas contemplativas de animais, etc., mas não se sabe exatamente o conteúdo daquelas mensagens, né? Alguns relacionam a questões religiosas, mas não é seguro, porque não existem palavras, não? Apenas imagens. Mas aquela, para mim, a escrita rupestre, a escrita parietal, são formas de escrita, não? A pintura, o desenho, de modo geral, o figurativo, é uma escrita também, não? Uma escrita figurativa. Resumidamente, né, nós estamos nas escolas acostumados a um tipo de escrita, que seria a escrita verbal, mas há diversas outras formas de não só registrar a fala humana, né, mas também de registrar outros sentidos, né, outras reverberações semânticas. Os norte-americanos e outras culturas chamam essas escritas, às vezes, de assêmicas, né? Ou seja, sem significado. Eu chamaria de semi-assêmica, porque ela não tem significado verbal, mas tem muitos sentidos, né? É a designação que eu dou para esse tipo de escrita que eu pratico, que aqui está representada por alguns trabalhos, que ela seria semi-assêmica, ou seja, seria parcialmente assêmica, sem significado, mas com muito sentido. Então, retomando o que eu disse no início, é essa articulação entre conceito filosófico, entre ficcionalidade literária, entre imagética visual, que compõe o meu trabalho. Na verdade, eu não deixei de ser escritor, eu não deixei de ser um teórico, um crítico, no momento em que eu começo a desenhar, a colar e a pintar. Ao contrário, não, são formas inteiramente, eu continuo escrevendo, publiquei nos últimos anos 3 livros, não? E todos esses 3 livros têm também imagens relacionadas, seja fotografia, seja desenhos que eu fiz em correlação com esses livros. Um deles, inclusive, está aqui representado por imagens, não? Teve um deles que tinha mais ou menos umas 12, 13 imagens relacionadas aos textos, um livro de contos, chamado A Desordem das Inscrições. Não? Então, na verdade, eu faço o tempo todo articular as 3 formas de trabalho a que eu me dediquei ao longo de minha vida. Evidentemente, o desenho, as artes visuais, eu retomei muito recentemente, não? Mas retomei com muita intensidade e fiz uma série de trabalhos, sobretudo durante a pandemia. A pandemia, a minha terapia, uma delas, não? Já que eu não podia sair de casa, como a maior parte da população, eu me dedicava a uma produção de desenho, de pintura, de colagem, né, em corpo a corpo,
né, com imagens. Né? E essa atividade corporal foi extremamente importante para meu processo pessoal terapêutico. Né? Eu que passei por 2 infecções da Covid, né, brandas felizmente, mas passei, e tive que vivenciar, como a maior parte da humanidade, né, períodos de reclusão. Né? Então essa exposição também tem a ver com a minha história recente, né, que é a história mundial, ligada à pandemia. Tá? Então é um pouco da minha vida que está investido aqui. O meu trabalho ele é muito autobiográfico. Essas imagens que eu produzo são uma forma de me correlacionar com minhas alegrias, com minhas infelicidades, com meus desacertos, com meus acertos, com as relações coletivas. Eu me relaciono intensamente com alteridade, de amor, de amizade, de trabalho, de coleguismo. Não? O próprio espaço da Casa de Corte Riedel, que é um espaço universitário, né, presidido por João César de Castro Rocha, né, e que está investindo agora nessa parte expositiva. Né. Essa é a primeira exposição na casa e outras virão futuramente.